Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamados individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. O chamado de Deus é para todos. Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. E, enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento íntimo com Deus. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Efésios capítulo 1. Versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: tendo iluminado os nossos olhos, o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre as nossas vidas, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Isso está escrito, o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, como eu frisei. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas infelizmente nem todos aceitam. Em Mateus capítulo 22, no versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, Deus dá uma vida nova. O chamado de Deus também tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer as boas obras. Essa é a nossa vocação, fazer a vontade de Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 4, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Quando nos aproximamos de Deus, aprofundando o nosso relacionamento com Ele, obedecendo aos seus mandamentos, encontramos a paz, o significado que procuramos. Além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Esse chamado pode se fazer para um determinado trabalho, assumir um ministério ou ir para algum lugar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho mandado. Deus tem um plano para cada vida, mesmo quando não recebemos um chamado muito claro. Sabemos que Deus está no controle e está nos guiando. Quando procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscamos a sua vontade, Ele nos guia. Nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Por isso, precisamos aprender a distinguir ou discernir entre o chamado de Deus e o chamado dos nossos desejos errados que nos levam ao pecado. O chamado de Deus traz paz ao coração, mas chamados errados trazem problemas de consciência. Esses chamados podem parecer bons de início, mas qualquer coisa não dá paz. O chamado de Deus é sempre melhor. Lembre-se, Deus tem um chamado para mim e para você. E o maior desses chamados é que eu e você possamos ir, pregar o Evangelho, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos mandou Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo aqui no nosso Café com Deus.